Shiva Shambho, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria. Falar de rendição é falar de um preceito fundamental no caminho espiritual e no processo da autorrealização. Os Vedas afirmam que sem o processo da rendição é muito difícil nós nos transpormos para além das instâncias do ego e atingir o estado de consciência pura ou a conexão com o nosso ser real. O que parece ser um pouco contraditório, porque quando eu falo em rendição, Sharanagati, parece que eu estou saindo do meu próprio centro para me render a algo ou a alguém que está na exterioridade. É como se eu precisasse de um auxílio externo, de uma instância externa, de um mediador externo para atingir esse estado que, por mim mesmo, eu não poderia fazer. Então parece uma contradição, uma vez que o próprio Vedanta, ele fala da conexão com o seu próprio eu superior, como sendo a verdadeira conexão e o verdadeiro caminho. Então, como seria esse processo de rendição e o que seria essa rendição e por que ela é tão importante e necessária? Essas primeiras e preliminares visão de uma rendição como sendo algo que nos tira do nosso próprio centro para nos render a alguma coisa que está fora de nós, ela não é exatamente uma percepção correta. E nós vamos ver que não há essas aparentes contradições, nem esses aparentes paradoxos dentro dessa percepção. Certa feita, um estudante de Harvard, ele foi procurar Satya Gurudeva lá nas encostas dos Himalaias. E ele foi até o ashram de Satya Gurudeva com um propósito acadêmico, pois que ele estava num processo de doutorado, se doutorando, e ele estava fazendo justamente um estudo sobre o Vedanta, mais especificamente sobre Adi Shankaracharya. Adi Shankaracharya é justamente essa imagem que está atrás de nós, né, para quem olha de frente à esquerda, esse que está em Abhay Mudra, né, dando essa bênção do Abhay Mudra. Essa é a figura de Adi Shankaracharya, que foi aquele que reintroduziu toda a profundidade do conhecimento védico. Ele, na verdade, é um princípio avatárico, é um avatar, né, do próprio Senhor Shiva, né, e ele trouxe ele revivificou esse conhecimento milenar para nós, seres de superfície dessa humanidade. Então, quando a gente fala de Vedanta, não tem como nós não falarmos de Adi Shankaracharya. E justamente ele estava fazendo esse estudioso, esse doutorando, sobre Vedanta e sobre
Adi Shankaracharya. E ele procurou, né, o ashram de Satya Gurudeva justamente porque o seu orientador disse que ele precisava disso para poder ter esse interlóquio e essa autentificação do processo por quem vivia diretamente o processo. E ele foi para a Índia. E chegou no ashram de Satya Gurudeva. E explicou a Satya Gurudeva por que ele estava lá. Falou do doutorado que ele estava realizando, dos estudos, da linha de estudo, e perguntou a Satya Gurudeva se Satya Gurudeva podia dialogar com ele sobre os fundamentos das suas teses, né, das suas percepções intelectivas a partir do Vedanta. E Satya Gurudeva olhou para ele e disse: sim, mas primeiro você presta reverência a mim. Dobre-se e encoste a sua testa nos meus pés. Aí aquele ocidental achou aquilo o suprassumo da arrogância. Quem ele pensa que ele é, né? Para exigir que alguém se curve perante ele, né, e toque com a testa os seus pés. Por que tocar com a testa os pés? Isso é interessante. Que é algo que os discípulos autênticos, sinceros, fazem com seus mestres ou seus gurus, né? Quando os gurus são autênticos e os discípulos também. Nós vimos no vídeo que preparou a sala antes de começar a harmonização, que o Felipe colocou, nós vimos Babaji, né? Nós vimos Moji, né? Moji Baba, tocando próximo à imagem do seu guru, Papaji, né? E tocando ali, né, tinha um pezinho, né, simbólico ali, ele tocando os pés em frente à imagem e muito emocionado. Isso para nós pode parecer uma idolatria ou uma mistificação, mas na verdade ali, Modi, ele está reverenciando a fonte ou aquele que representou a fonte do conhecimento que o retirou da ignorância, que o salvou do cativeiro da ignorância. Porque é literalmente isso que significa guru. Guru, em sânscrito, significa aquele que remove a escuridão, aquele que retira a escuridão, né? E claro que nenhum guru é uma instância personal, ele é apenas um mediador, ele é apenas um interposto para que nós possamos perceber aquilo que não estamos percebendo por nós mesmos. Então, Satyagurudeva disse para ele: reverencie. E aí ele, com todo o seu orgulho, né, ele não de forma nenhuma admitiu se curvar e tocar a testa nos pés de Satyagurudeva. Nós iniciamos e não concluímos. Por que tocar a testa nos pés? Porque os pés representam o caminho. O guru é aquele que mostra o caminho. E a testa, ele representa o centro da consciência, o frontal da testa. É por isso que as tílacas, elas são desenhadas na testa, como a tílaca ali de Adi Shankaracharya, que são 3 riscas, né? Isso significa que ele é um Shaiva,
ele é um devoto de Shiva. Os Vaishnavas já fazem uma espécie de V, né, na testa. Enfim, por que na testa? Porque a testa é como se fosse um roteador cósmico, uma antena, uma captação, né, o centro consciencial. Então, você coloca o seu centro consciencial tocando o caminho verdadeiro. É uma simbologia. Mas é lógico que aquele ocidental, com todo o seu orgulho, não faria isso. Ele não se dobraria diante de outra pessoa. E aí, ele foi embora, muito frustrado, porque ele não ia conseguir realizar ou concluir o seu doutorado, que dependeria dessa intervenção. Ele ficou alguns dias perambulando por ali, ligou de novo para o seu orientador, e o orientador disse: é imprescindível, vá lá e faça isso. Reverencie e depois colete o que é necessário para a conclusão do seu doutorado. Aí ele voltou lá, no ashram, né? E, novamente, ele se colocou diante de Satya Gurudeva, e Satya Gurudeva de novo disse: sim, primeiro reverencie. E ele tentou, mas o orgulho estava tão forte que ele não conseguiu. Ele levantou e saiu correndo e foi embora, desistindo de tudo, né? E veja que esse expediente é justamente para quebrar o orgulho, né? Para quebrar esse egocentrismo tão evidenciado, né? E aí ele ficou muito abatido, como que era imprescindível essa interação. E por fim ele voltou uma terceira vez, né, disposto a fazer isso, a realmente reverenciar. E quando ele chegou no ashram, Satya Gurudeva estava vindo da horta. E ele esteve ali trabalhando na horta, então ele veio caminhando descalço, com os pés tudo sujos de lama, né? Aí aquele senhor parou diante de Satya Gurudeva, e Satya Gurudeva disse mais uma vez: reverencie. Aí ele teve que se curvar e tocar com a sua testa os pés sujos de barro de Satya Gurudeva. Mas quando ele tocou a testa nos pés de Satya Gurudeva, isso é rendição. É isso que é Sharanagati, que nós vamos falar hoje. Ele foi tomado de um qualitativo vibracional que percorreu o corpo dele todo, quase desintegrando o corpo dele. É isso que é uma upadesha, né? E ele viu que dos pés de Satya Gurudeva saíram virtudes. Lembram daquele episódio da mulher hemorroísa que, ao tocar o manto de Sananda Jesus, né, ela é curada e Sananda Jesus diz: quem me tocou, pois que de mim saíram virtudes? É algo semelhante, né? E ele ficou naquele estado né, de um senso de percepção e vibração que ele nunca tinha experienciado antes, né? E ele, naquele estado de êxtase, quando ele levanta os olhos, na frente dele, em vez de estar Satya Gurudeva, estava ele mesmo. Satya Gurudeva se transmutou na própria imagem dele, e em volta havia um grande halo de luz. Então ele viu, quando ele reverenciou, ele viu o quê? A ele mesmo. E ele entendeu que, na verdade, Satya Gurudeva estava representando o seu eu superior, o seu ser divino.
E quando ele se rendeu ao seu próprio ser divino, indo além do seu ego, ele pôde ver a luz. Então, essa rendição, ela tem, a princípio, uma natureza projetiva externa, apenas porque nós ainda não conseguimos realizar internamente essa conexão com o nosso eu real, com o nosso ser divino. Então, esses expedientes, que são murtis, imagens, ou mesmo uma determinada caminho espiritual, uma determinada natureza de conhecimento, ou um mestre, ele se coloca apenas como um espelho para que nós possamos ver o que nós não estamos conseguindo ver. Por isso que aquele doutorando, ao reverenciar Satya Gurudeva, ele viu a si mesmo, ou seja, o seu ser espiritual, na forma que ele tinha. Então, esse processo, que é chamado de Sharanagati, né? Por que Sharanagati? As palavras em sânscrito, elas são preciosas e são também instâncias vibracionais. Então, não é como nós aqui, que as palavras são usadas apenas para nomear as coisas. As palavras em sânscrito, elas trazem uma vibração da própria, daquilo que quer ser nomeado, que quer ser reconhecido por aquela vibração sonora. Então, Sharanagati, né, ali temos duas palavras, Sharana. Sharana significa refúgio. Por isso que nós falamos Shanti Sharana, Shiva Sharana, ou seja, buscar refúgio na paz, buscar refúgio em Shiva. Então, Sharana é refúgio, né? E Agati significa aproximação, ou seja, ter a aproximação que permite o refúgio, que permite a entrega. Por que aproximação? Porque o refúgio está disponível, mas nós temos que nos aproximar, ou seja, depende de nós irmos até o refúgio. Semelhante a uma noite tempestuosa, né, e que nós estamos perdidos na floresta, com toda aquela chuva, e nós vemos uma cabana. A cabana é um refúgio, mas a cabana não vem até mim. Se eu ficar parado esperando a cabana se deslocar para chegar até onde eu estou, para me abrigar, eu vou ficar eternamente na tempestade. Eu é que tenho que ir. Por isso que é Sharanagati, quer dizer, essa aproximação que eu tenho que fazer, que eu tenho que realizar, pela minha vontade individual, pela minha entrega. Então depende de mim, porque o refúgio está sempre presente. O refúgio não se nega. Aquele que busca refúgio em Deus, encontra. Por isso que Sananda Jesus disse, para aquele que bate, abrir-se-á. Para aquele que procura, encontrará. Então não cesse de bater, não cesse de procurar. Isso é aproximação, ou seja, é um movimento da sua vontade livre, da sua volição, em busca daquilo que você julga que é imprescindível, que é a realização espiritual. E aí o refúgio se apresenta, que pode se apresentar de diversas formas, né, de acordo com a nossa natureza e com as nossas afeições, né? Então Deus não tem forma nenhuma.
ele manifesta a forma que melhor atende aos nossos anseios. Para quem é um cristão ocidental, esse princípio divino vem nas formas ou na murti dessas visões do cristianismo ocidental, dos anjos, do próprio Sananda Jesus, da Mãe Maria, né? Justamente por Deus não ter forma, ele pode ter todas as formas, ele pode estar presente em qualquer imagem, em qualquer símbolo. Porque o que tem que ser verdadeiro não é o símbolo, é aquele que se liga àquela simbologia. Isso é Sharanagati. O refúgio está aqui, presente. Mas depende da aproximação, ou seja, depende de você se aproximar, de fazer esse movimento de ir para frente, de se aproximar, para que haja rendição. E por que é tão necessária essa rendição? Nós vamos tomar o Bhagavad Gita, né, que é, por excelência, um livro de instrução espiritual dos mais elevados. Né? Existe uma parte do Bhagavad Gita que Krishna, em diálogo com Arjuna, né, interessante que o nosso mantra preparatório foi justamente a Krishna, né? Hare Krishna. Nesse diálogo, nesse capítulo específico, né, que é o capítulo 18 do Bhagavad Gita, nesse capítulo, Krishna vai mostrar para Arjuna a sua forma transcendental. Porque até então, Arjuna, que já tinha feito o processo da rendição, ele se rendeu a Krishna, ele só via a parte humana de Krishna, como um ser humano, como todos nós, né? Então, naquele momento, no capítulo 18, Krishna mostra para Arjuna a sua forma transcendental. Imagina o que é ver a forma transcendental de uma presença divina. E aí, especificamente no verso 66, tem uma passagem que é muito célebre, né, que Krishna diz para Arjuna: abandona todas as formas de religião e te renda a mim, aquele que sou naquilo que tu és, e eu te livrarei de todas as reatividades. Não temas. E aí que é o belo dessa história. Quando nós entendemos o que Krishna simboliza e o que Arjuna simboliza. Primeiro ele fala, abandona todas as formas de religião, ou seja, abandona as crenças. Abandona todas as concepções que você possa ter de Deus, de inferno, de céu, de qualquer coisa, abandona. Abandona todos esses conceitos. É que parece o oposto da rendição, né? Porque nós temos um entendimento equivocado que a rendição vem pela religião. E Krishna já começa falando, abandone todas as formas de religião. E simplesmente te renda a mim. Quem é esse a mim? Antes de nós falarmos deste a mim, fazemos um paralelo para lembrar que Sananda Jesus disse palavras semelhantes. Porque ele disse o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Será que Sananda Jesus ou Krishna estava falando da personalidade Jesus ou Krishna? Lembrando que a palavra Krishna e Christus, elas têm semelhanças não só fonéticas, mas elas vêm da mesma raiz. Então, será que eles estavam falando da personalidade? Da manifestação humana Jesus ou da manifestação humana Krishna? Não. Krishna, ele representa o eu superior. Arjuna representa o nosso estado mental egóico, que está perdido nesse mundo existencial. E a batalha de Kurukshetra é a batalha dentro de nós mesmos para encontrar essa essência divina. É a luta que nós temos que fazer contra o exército inimigo. E onde está esse exército inimigo? Em nós mesmos. Nosso orgulho, nossa vaidade, todas essas toxinas egóicas que nós nutrimos e abrigamos em nós mesmos. Então, quando ele fala, abandone todas as formas de religiões e te renda a mim, ele está dizendo, encontre o seu eu superior. Encontre o seu eu divino. Isso é que é necessário. Quando você está com conexão com esse ser divino, as religiões são dispensáveis. Todas as crenças são desnecessárias. Porque você realizou. Porque você percebeu. E ele diz mais, e eu te livrarei de todas as reações pecaminosas, ou em outras traduções, de todos os aprisionamentos. Por quê? De onde vem o aprisionamento? Vem justamente da percepção equívoca que nós temos de nós mesmos. Quando nós nos identificamos com ego, personalidade, nós nos tornamos prisioneiros de um falso ser que, a partir de suas ações com apego, de forma egocêntrica, geram todo o liame de karmas que nos aprisiona a ciclos de existências. Por isso que quando você se rende ao eu superior, você está livre desse aprisionamento. Por quê? Porque você não está mais no tempo, você está na eternidade. Porque você saiu desse estado ilusório de espaço-tempo e percebeu aquela instância que é não nascida, que é eterna, que é fora do tempo. Toda percepção temporal vem do ego e apenas dele. O ser divino não tem percepção de tempo. Logo, não está preso às reatividades que estão no tempo. E para falar de tempo, permita-nos trazer outra passagem do Bhagavad Gita, aliás, uma passagem também muito célebre, que foi citada, inclusive, por Oppenheimer, quando houve a primeira detonação da bomba atômica. Houve recentemente até um filme que ficou muito famoso sobre Oppenheimer. Eu não vi o filme, mas acredito que no filme tenha essa passagem. Acredito, eu não vi, não posso dizer. Porque Oppenheimer, ele trabalhou no Projeto Manhattan. Ele era diretor do Projeto Manhattan. Ele era um físico. Mas antes de ser o físico que ele também foi um grande estudioso de línguas. Né? E em Berkeley, ele estudou sânscrito.
Olha que interessante. Ele conhecia profundamente o sânscrito, tanto que ele leu o Bhagavad Gita, não a tradução, mas no original. Incrível, né? Oppenheimer conhecia sânscrito. E ele fazia parte do projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica. E a primeira explosão nuclear, o primeiro teste nuclear que deu certo, foi justamente aquele que foi nomeado de teste Trinity, que foi realizado no deserto do Novo México, em 16 de julho de 1945. Isso provavelmente está lá no filme. Então, nesse dia, foi a primeira vez que se desencadeou uma reação nuclear, uma explosão nuclear. Né? 16 de julho de 1945. E foi os testes preliminares para quê? Para a famosa bomba que foi detonada em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. E quando Oppenheimer viu aquela bola de luz, de fogo subindo e aquele calor se expandindo da explosão, ele citou o Bhagavad Gita, que virou uma frase famosa dele, né? E que ele usou uma tradução livre dele, que não é a tradução literal do Bhagavad Gita, do texto, né? Que é o verso 32 do capítulo 11. Né? Ele diz, agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Ele citou isso. Eu acho que no filme deve ter isso. Né? Porque ficou muito famosa essa fala dele. Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Ele está citando o Bhagavad Gita. E por que nós estamos trazendo isso? Porque essa passagem vai falar do tempo. Né? Porque nós estamos falando daquilo que pela rendição sai do tempo, que encontra o eterno. Então, essa citação de Oppenheimer, né, ela não é correta, porque, na verdade, o que está no sânscrito ali não é eu me tornei a morte. Ali o correto é eu sou o tempo, kala é tempo. Né? Então, literalmente, o que tem no verso 32 do capítulo 11 é eu sou o tempo, o grande destruidor de mundos. E estou aqui para examinar todos esses seres, para exterminar todos esses seres. E ele está falando para Arjuna, Krishna falando para Arjuna. Mesmo sem atuação, Arjuna, ou seja, mesmo que você não faça nada, todos esses guerreiros que estão perfilados no campo de batalha em Kurukshetra, eles já estão destinados à morte. Porque o tempo vai levar todos, tudo. Não há nada que resista ao tempo. Tudo que nasceu traz em si o germe do seu próprio fim. Quando você nasce, você já começa a morrer. E o tempo é responsável para exterminar tudo aquilo que está na materialidade. Né? Por isso que é necessária a rendição a esse a mim, ou seja, a esse ser superior. Por quê? Porque o ser superior divino não está sujeito à morte, não está sujeito a extermínio. Mas o corpo físico, todos os exércitos, tudo aquilo experimentaria a morte. Por isso que Krishna fala com Arjuna, independe da sua ação. Se você vai lutar ou não lutar, aqueles que estão no campo de batalha verão a morte. Se não for hoje, vai ser daqui a um tempo. Mas todos, tudo que é humano, físico, material, experimenta a morte.
Por isso que ele diz, eu sou o tempo. Ou seja, eu sou a energia que gera a materialidade, que cria a materialidade, mas que também suprime a materialidade, que extermina. Eu sou o princípio da criação e sou o princípio do extermínio. É isso que ele está dizendo. Princípio da criação, princípio da conservação e princípio do extermínio, que é representado justamente por Brahma, a criação, Vishnu, a conservação, e Shiva, a destruição. Então, o seu pesar, Krishna falando para Arjuna, é tolo, é tolice, porque você está olhando para formas físicas, pensando que essas formas físicas são a realidade do ser que estão ali. O verdadeiro ser, ele não pode ser destruído por arma nenhuma. Por isso que é necessário esse Sharanagati, essa rendição. Rendição a quê? A essa verdade, a esse ser. Para que nós possamos ser libertados desse temor. Por isso que Krishna fala, não temas, ou seja, para de ter medo. Porque de onde vem o medo? Do senso equivocado que nós somos essa matéria. E aí nós temos medo dessa matéria adoecer, envelhecer, morrer. E alguém consegue segurar o tempo? Daqui a 50 anos, algum de nós, talvez alguns, né? Vamos pôr daqui a 80 anos, algum de nós estará nesse planeta? Nenhum de nós mais estará aqui. Nenhum de nós estará aqui daqui a 80 anos. E o que é 80 anos na mão do tempo? É um sopro. Então, se nós não fazemos essa rendição ao que é verdadeiro, nós vamos ficar em estado de sofrimento contínuo, porque nós não temos controle e o tempo destrói todas as coisas. A literatura védica diz que o tempo é o terrível. Por isso que Shiva, que é o princípio da destruição, quando ele vem na forma do tempo, que tudo destrói, ele é chamado de Kaila Bhairava. Kala é tempo, Bhairava é terrível, ou seja, o terrível tempo, a terrível forma que leva todas as coisas. E essa é uma das representações de Shiva, as mais terríveis mesmo, né? Que ele vem para exterminar aquilo que precisa ser exterminado. Inclusive foi Kaila Bhairava que cortou uma das 5 cabeças de Brahma, né? Que é uma história também muito bonita, né? Porque Brahma, como era o princípio da criação, ele ficou muito envaidecido com seu próprio poder e quis ser superior àquilo que é a própria fonte da criação, né? E a princípio, Brahma, não Brahman, Brahman é o supremo, Brahma, ele tinha 5 cabeças e Kalaibhairava cortou uma das 5 cabeças, justamente para refrear esse impulso compulsivo, criativo, e todo esse orgulho e vaidade que estava assomando a Brahma. E é por isso que Brahma, por condenação de Shiva, que Brahma não é cultuado. Você não vai ver templos para Brahma na Índia, só para Vishnu e Shiva. Mas isso já é uma outra história. Então, esse processo da reverência, da entrega, da rendição é necessário a nós. Por quê? Porque nós tentamos encontrar o divino pelos caminhos do ego. E o ego é tão esperto, percebam isso, que ele finge que está, de fato, se rendendo ao divino, mas, na verdade, ele está se perpetuando de uma forma escamoteada. Então, por isso que é necessário, às vezes, esse processo de rendição, ou seja, você
morrer para si mesmo, para nascer na verdadeira instância espiritual. Sananda Jesus falou sobre isso. Aquele que não morrer para si mesmo não pode seguir o Cristo, não pode entrar na dimensão do Cristo. Para entrar na dimensão crística, tem que morrer para si mesmo. Negue-se a si mesmo. É nesse sentido, no sentido do ego, dessa morte necessária. Por isso que Sananda Jesus falava do segundo nascimento. É preciso nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não verá o reino do céu. Ele falou isso para Nicodemos, naquele famoso encontro com Nicodemos. Nicodemos, Nicodemos, em verdade vos digo que a ti é necessário nascer de novo. É o segundo nascimento. E o segundo nascimento só vem pela rendição. Quando você reconhece a sua insuficiência de conhecer a verdade por essas instâncias intelectivas e egóicas e se rende ao absoluto. Você se curva. Você toca a sua testa nos pés de lótus do Senhor, que representa o caminho. Deixa que a sua consciência seja guiada pelos pés de lótus do Senhor Supremo. Isso é rendição. Isso é Sharanagati. E isso é imprescindível para nós no caminho espiritual. Gratidão, Shiva Shambho. Gratidão, mais uma vez, Ganha. E enquanto o pessoal se inscreve, embora um passarinho me contou que Rafael gostaria muito de ser o primeiro, Rafael está presente, não está? Eu vi ele entrando. Viu, Rafael? Se você te quiser, já está escrito. Só conversando, Rogeliano, bem-vindo. Fernanda, que também entrou depois. Hoje eu estava saindo de um lugar que eu fui dar uma palestrinha e tinha destruindo uma casa, quebrando a casa inteira. E parei e fiquei, meu pai, alguém um dia construiu e agora está sendo destruída. Eu disse, tudo tem um fim, porque já cumpriu com o seu papel. E quando você falou aí que nós já nascemos, eu disse, realmente eu já ouvi que a data de nascimento é o início da despedida. E realmente me veio também uma outra lembrança, que foi em Guarapari. Na irradiação de Maitreya, algo aconteceu ali, e eu lembrei de Felipe, foi o primeiro a fazer uma reverência. Todos não estavam entendendo o que estava acontecendo, não sei se os que estavam lá lembram dessa passagem, e eu também não estava entendendo, mas, por um impulso, fui lá e fiz, e até lembro que disse, eu não sei por que vi, mas só senti que deveria vir, e fiz a reverência. Eu senti que ali era uma rendição, porque eu resisti, muita gente ficou fazendo julgamentos, né, obviamente, e obviamente, naquele momento, a gente sentiu uma necessidade de colocar a testa nos pés. Engraçado, vieram todas essas memórias nessa sua partilha, Gaia. E aí, aberto para os que estão fazendo comentário, Rafael, gostaria de ser o primeiro? Se me permite, Sueli, você trouxe uma lembrança aí que o Felipe realmente, né? Se o Felipe quiser falar sobre isso, seria interessante o Felipe falar, porque realmente o Felipe ele teve uma conexão muito profunda, né? Muito espontânea. Né? Ele foi o primeiro. Lógico, se ele quiser falar. Não, posso sim. Na verdade, naquele momento ali foi
Eu fui, na verdade, estava além da minha consciência, da minha questão mental. Não foi um movimento mental, foi o que eu poderia relatar é como se um campo, uma força me tomasse, um impulso tão grande, num gesto realmente de reverência para algo ali que, na verdade, se apresentou, como eu disse, na verdade, foi um impulso muito grande, né? O fato de reverenciar, se colocar aos pés como a Sueli falou ali, a gente tem a percepção de Maitreya, né? Mas na verdade, foi isso, foi um impulso muito grande. Foi como algo que me tomasse e me fizesse aquele movimento ali. Era algo necessário que precisava acontecer, né? Então, foi tomado por claro que foi tomado por um amor, por um campo que só quem estava lá pôde sentir aquela energia ali. Eu acho que todos, na verdade, a Sueli, eu acho que foi depois, assim, mas todos foram porque aquilo foi se tomando um campo muito grande, um movimento, algo espontâneo muito grande. Eu acho que é isso que eu posso trazer em relação àquele momento lá. Foi um impulso de algo que me tomou naquele momento ali. Sim, gratidão, Felipe, gratidão, gratidão. Buda ali, poxa, Sueli. Pois não. Rafael, gostaria de ser o primeiro a comentar, Rafael? Boa noite. Hoje eu estava às voltas com alguns sentimentos e o primeiro era sem entender um pouco a saudade. Hoje é um dia, digamos que especial para mim por conta de alguns acontecimentos na minha vida. E agora, aqui na nossa partilha e vendo o Gaian falar, eu compreendi muito a saudade como apego, um apego exacerbado de tudo e de todos na vida, na nossa caminhada. E compreendi muito também dos questionamentos que eu estava nesse dia, principalmente com relação às crenças também. Eu confesso a vocês que eu ainda ando às voltas, tentando moderar meu orgulho, o ego. Eu sempre me considerei um cara muito orgulhoso. E aos poucos eu estou baixando isso, ou me disciplinando, talvez. E foi muito bom compreender que quando nós nos libertamos do aprisionamento, e principalmente do aprisionamento do que as crenças, do que as religiões, aquilo que a gente vai sendo podado na vida a acreditar, colocam dentro de nós e nós nos libertamos. Então, das dúvidas que eu tinha hoje e dos questionamentos que eu tinha hoje, durante toda a fala do Gaian, eu tive muitas luzes e muitos esclarecimentos. Foi muito útil e, ao mesmo tempo, muito bom para mim toda a sua fala, tendo em vista a consciência e o caminho ao mesmo tempo. Acho que era isso que eu tinha a falar, mas de muita compreensão. Às vezes, o nosso silêncio também é compreensão, esse escutar interior, absorver as palavras, absorver os sentimentos também aqui contidos, eu acredito que é uma grande compreensão. Muito grato, não quero externar, inclusive, a minha gratidão ao grupo. Mais uma vez eu digo, eu me sinto muito bem aqui. Desde o início não me sinto estranho, não me sinto alheio. E sou muito grato. Esses dias, vivenciando dias um pouco assim,
atribulados, mas no meu pessoal mesmo, no meu íntimo. Eu acredito até que isso é um despertar também, né? Isso é um chamado também a despertar. Quando a gente se incomoda, quando a gente se vê inquieto, é um chamado a despertar. Claudinha, minha gratidão também sempre. Gratidão, Rafael. Eu lembrei que Claudinha que te trouxe. Gaian, quer comentar? Sim, Rafael, meu querido, né, a palavra-chave que você mais usou aí foi libertar, liberdade, me libertar, né? Ora, essa palavra serve para todos nós. Por que que nós temos ânsia de nos libertar? Só pode sentir vontade de se libertar aquele que, de alguma forma, tem compreensão que está cativo, que está aprisionado a algo que seja limitante, ou a algo que traga sofrimento, né? Então, e foi exatamente essa condição de Arjuna perante Krishna. Ele estava cativo de sofrimento pela dúvida, né? Por tudo aquilo que estava apresentando diante dele e que ele não tinha respostas. Por quê? Porque ele estava vendo toda aquela circunstancialidade pelos olhos e percepções humanas, e não pelo prisma da eternidade, do divino. Por isso que é muito valiosa essa fala de Krishna para Arjuna. Abandone todas as formas de religião, ou seja, todo o mapeamento de caminho, tudo que você acha certo, todas as crenças, e simplesmente te renda a mim. Quando você tiver uma rendição absoluta e verdadeira, todas as dúvidas vão se dissipar. Todo medo vai se desintegrar. Confiança vai sobrepor todas as circunstâncias. Então, essa rendição, ela não é racional, ela não é intelectual. Aliás, quanto mais você fica no plano racional, intelectivo, menos você está apto para fazer essa rendição, essa entrega. Essa rendição é muito semelhante a você chegar na beira do abismo, fechar os olhos e pular. Entende? Você pula. Primeiro você pula. Porque se você querer saber o que vai estar no abismo antes de pular, ou querer ter certezas que mãos divinas vão te amparar, isso não é rendição. Entende? Então a rendição é um negócio muito especial. Sharanagati é um estado transcendental, que você precisa ir além do seu ego. Entende, Rafael? Porque tudo isso que fica em nós, com esses labirintos, esses jogos, é o ego. Entende? Você falou das saudades, né? As saudades é uma forma memorial do ego. Entende? O que é a saudade? É um campo de memória. Não é? E o que é o desejo? É um campo de expectativa. Então, quando você faz essa entrega, que você transcende essas instâncias egóicas, não tem como você sentir saudade, porque você vai perceber que nada se perde, porque tudo está ali. Tudo é uma coisa só. Porque saudade pressupõe ausência. Na rendição ao ser total não existe ausência.
Entende? Tudo é a totalidade de tudo nesse presente. Então nada se perdeu. Tudo é. E veja até a questão do tempo que nós falamos, sobre Kala-Bhairava, sobre a questão do tempo. Né? Eu sou o tempo destruidor de mundos, né? Que Oppenheimer usou lá, a citação do Bhagavad Gita, que ele trocou, né? Disse, eu sou a morte, a destruidora de mundos. A saudade está onde? Está na noção de tempo. Porque vocês têm saudade do que está no passado, do que ficou para trás. Ou seja, é preciso que você esteja preso ao tempo para ter saudade. Não é verdade? Se você está na eternidade, que é a ausência de tempo, como que você vai ter saudade? Se não tem o tempo. Entende, Rafael? E eu sei que você entende, e não é pela mente que se entende isso. Como diz o Felipe, é pelo coração. E quando a gente entende pelo coração, a gente não sabe nem explicar. A gente só sabe sentir. E eu sei que você está sentindo. Então, está tudo certo. Gratidão, viu, meu querido? Gratidão, Gaiane. E ninguém se inscreveu. Quem gostaria de fazer algum comentário, trazer alguma reflexão? Rogeliano, querida, esteja à vontade. Depois, Valdemir. E boa noite a todos. Boa noite. É isso, né, Gaia? A energia hoje já fala por si mesmo, né? E esse tema que está sendo transmitido, compartilhado, o coração aqui está. Né? Eu acho que é por isso, Maria Sueli, que ninguém quer falar. Eu estou tão satisfeito, né? Em poder saborear, degustar esse momento agora. Ah, é um grupo seleto, raro, e como Cristo falou, né? Ou outros mestres iluminados, muitos serão chamados, mas raros perceberão esse chamado, e menos ainda terão coragem de se entregar ao coração para viver em si essa descoberta. Não é rendição a um guru externo, não é rendição a um conhecimentos passados, não é rendição às expectativas futuristas que a mente tem em si mesmo, mas é esse presente, aqui e agora. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Rogeliano. Ganhar algum comentário? Agora a risada do Rogeliano é ótima, né? O riso vale mais do que tudo, hein? Como ele disse, próprio silêncio já falou. Porque quando você ri, é porque você, sabe,
saiu daquele aspecto de seriedade, de procura. O riso é... né? Sabia que só os seres humanos riem? Nenhum outro mamífero ri? Nenhum. Você já viu cachorro rindo, gato rindo? Você já viu um gato no telhado dando essa risada do Rogeriano? Se viram, me contem, me falam onde está esse gato, que eu vou me render a esse gato, eu vou reverenciar esse gato. Me digam. O riso é tudo. O riso é tudo. Gratidão, Rogeriano, meu querido. Aldemir, querido, você. Olha, sinceramente, a gente se rende nas sextas-feiras a ficar aqui ouvindo você falar, Gaião, que é fantástico, né? Hoje você falou sobre o filme Oppenheimer. Eu tive a oportunidade de assistir, eu fiquei impactado com aquele filme. E, ao mesmo tempo, assim, pensativo. Poxa, como é que que um ser tão inteligente, físico daquele jeito, que conviveu com Albert Einstein, né, consegue construir uma coisa que pode destruir o mundo, né? E quando você falou dessa parte dele citar Bhagavad Gita, né, quando chegou nessa parte que eu assisti, aí eu fiquei pensando, poxa, esse cara fez bobagem, né? Será que eu fiz certo construir uma arma nuclear que era para um objetivo e foi usado para outra coisa, né? A gente fica pensando, como é que esse cara conviver com isso, essa sensação de, digamos, culpa, né? Construir uma coisa para destruir mundos, né? E, ao mesmo tempo, eu me lembro do Alan Turing, né? Que também foi um grande matemático, uma grande cabeça pensante, que construiu uma máquina para desfazer os códigos dos russos. Então, são duas mentes bastante pensantes, né, que construíram coisas que seriam boas para o mundo e foi usada para outra coisa. Então, a gente fica pensativo, será que esses caras estão tão bem, né, no mundo deles, né? Então, foi isso, Gaian. É isso que eu pensei hoje. Gratidão. Gratidão, Aldemir, para sua colocação e ganhando. Vladimir, meu querido, estava com saudade de você. Você tem andado meio sumido, né? É uma coisa assim a se pensar, né? Porque Oppenheimer ele cita o Bhagavad Gita e ele faz aquilo ali quase que como um êxtase, tipo, nós conseguimos. A arma foi realizada a tempo, né? Porque na verdade havia uma corrida, né? Porque se Hitler conseguisse antes, imagina, né? Mas aí que vem o lado imbecil da humanidade. Nós somos bípedes muito imbecis, porque quando foi usada a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, Hitler já tinha se rendido, já tinha se matado, a Alemanha já tinha se rendido, entende? É aquela coisa, não, nós vamos agora mostrar o nosso poder, entende? É a estupidez humana que não tem limite. Quando que nós vamos sair desse estado de estupidez? Sabe? E é interessante também, Valdemir, porque usa uma fonte de conhecimento para um sentido pessoal e talvez inapropriado, ou seja, não é aquilo que está escrito, é como eu leio e para que fim.
Quanta gente está usando Deus, a Bíblia, para corrupção, para desvio, para controle, para suborno. Então não é o que está escrito. É como se lê, com que propósito. Entende, Lorena? É muito sério isso, né? Mas gratidão, Lorena. Queridos, temos ainda uns 19 minutos. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Enquanto falava aí, enquanto alguém se inscreve, olha, estou falando para poder aguardar os inscritos. Me veio uma frase. Porque na palavra rendição a gente tem um sinônimo também, derrota, né? Eu disse, me veio aqui, que a derrota do ego para a vitória do eu. Essa frase me veio aqui agora, disse, não vou deixar escapar. Porque, de fato, é uma rendição, nesse aspecto todo que foi falado, é você buscar realmente render-se para o eu se manifestar. É isso. Quem mais gostaria, querida, de comentar? Sueli, minha querida, Pois não. ouvindo você falar, né, eu lembrei de um filósofo romeno chamado Émile Cioran, que todos atribuem a ele um niilismo absoluto, um ceticismo com a natureza humana. Mas ele dizia uma coisa muito extraordinária e ria, dava umas risadas igual a do Rogeliano, assim, né? Que ele falava que ele era um profeta da deserção, né? Ele era um desertor, que ele desistiu de todas as coisas e que a felicidade dele vem da desistência, porque desde criança ele foi educado e forçado a ter que fazer, a ter que realizar, a ter que conquistar, entende? Então, quando ele percebeu que ele não tinha obrigação de fazer nada disso, e que ele simplesmente desistiu de tudo, entendeu? Literalmente chutou o pau da barraca, né? Como que nós estamos presos a essas imposições do meio, que nós precisamos ser o bom, nós precisamos ser o melhor, nós precisamos ser produtivos, né? E isso é uma prisão. É igual ficar engolindo bola de espinho todo dia. Mas por que a gente está preso a isso? Será que eu tenho obrigação mesmo de ser e fazer essas coisas que as pessoas atribuem tanto valor? Eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que sempre progredir na minha escala laboral, galgar as melhores posições, subir na minha empresa, ser sempre o professor mais brilhante, o que apresenta mais trabalho, o que tem mais títulos. Será que realmente é isso que me define? Por isso que eu lembrei quando você falou de Cioran, que ele falou assim, eu sou o profeta da desistência. Eu não vou fazer nada que me obriguem a fazer. E se eu sentar e ficar à toa o dia inteiro, eu estou ficando comigo mesmo e estou tranquilo. Isso é tão sério que nós não conseguimos ficar ociosos. Quando chega domingo, depois do almoço, a gente fica angustiado.
Por quê? Porque nós não aprendemos a simplesmente ser. Sempre uma necessidade de estar fazendo algo. É uma compulsividade. Né? Essas coisas a gente tem que olhar com carinho. Por que eu tenho que fazer? Quem disse isso? Quem disse isso? Elias e Laura. Bom, Elias, você que... Primeiro é o Laudemir. Né? É. Mas nesse início dessa minha rendição, eu estou iniciando nessa rendição, a partilha de hoje faz todo o sentido. Eu me sinto assim como se fosse um testemunho do que o Gaian expressou. Embora o ego e o mental fiquem cutucando. Fica cutucando. Mas aí eu encontro resposta no silenciar, nessa conexão com o coração, que é onde eu posso calar o mental e calar o ego, momentaneamente. E é assim que eu me sinto. Agora eu percebo e sinto realmente o que se está comentando, essas reflexões. Parece que foi feita direcionada para mim, me sinto assim. Aquela voz, naquela música de Paul Simon, A Voz do Silêncio, agora é que faz sentido para mim. É isso, Caio. Gratidão. Gratidão, Elias, meu querido. Eu não conheço essa música, não, tá? Depois você tem que me apresentar. Gosto muito do Paul Simon, muito, muito mesmo. Aquele trabalho de Graceland, nossa, que é maravilhoso. Mas essa aí que você está falando eu não conheço. Gratidão, viu, Elias? Laudemir, querido. Você traz uma reflexão boa, Gaian, mas também tem aquela situação da comparação, né? Fulano faz melhor do que você, fulano faz isso muito mais rápido que você. Aí você fica pensando, poxa, e por que você não vai para lá fazer com ele? Né? Fica me procurando. Né? Já que eu sei fazer a mesma coisa, só que de um modo mais lento e mais buscando a perfeição, né, do meu fazer, né, e a pessoa quer comparar o que eu faço para ter um valor financeiro mais baixo, né, em comparação com o outro, né. A gente fica com essa coisa assim, poxa, para que ele está me procurando se o outro faz mais barato, né, se o outro faz mais rápido do que eu, né, e traz essa coisa de ficar se pensando nisso, né. É isso. Gratidão, Laudemir, por essa contribuição. E na fala de Renata, a gente vai encerrar as inscrições, mas não está fechado, não, é ainda aberto, tá ok? Para depois passar para Claudinha. Renata. Eu queria dizer que eu fiquei impressionada, porque quando Gaian citou do estudante de doutorado que foi conversar com o mestre, e na primeira conversa, logo de início, ele pediu que ele se curvasse diante dele. Na hora, imediatamente, eu fiquei pensando, eita, que cabinho orgulhoso, e que negócio pesado. Eu digo, meu Deus. Aí, quando Gaian deu a explicação, eu digo, Senhor, lá vai eu julgando novamente, mas foi um choque você pedir que uma pessoa se curve diante de você para receber os ensinamentos. Porque eu digo, meu Deus, Jesus Cristo, quando a pessoa ia se ajoelhar, ele tirava, então foi um choque eu ter escutado dessa maneira. E aí, para mim,
ficou muito claro a questão do julgamento, porque eu nem conhecia, não sabia nem o contexto, a realidade e foi um tapa na minha cara a resposta que foi dada para se curvar, entendeu? Eu só queria agradecer, e assim, eu até comentei com meu esposo, eu não tinha conhecimento, porque eu até coloquei, no outro grupo eu coloquei, é para ler por onde, porque eu completamente neófita, sem saber, cheguei de paraquedas, o grupo já estava formado, então é para ler por onde, eu vou buscar em que fontes, entendeu? E aí eu até disse a meu esposo, é muito alto, o nível é muito alto deles, o nível de Gaian, assim, é muito interessante porque eu estou me deparando com enciclopédias ambulantes, entendeu? E assim, está sendo um desafio conseguir acompanhar o nível de todo mundo, mas conhecimento liberta. Gratidão, Renata. Gaian, Sim. Oh, Renata, minha querida, primeiro seja bem-vinda, tá? Com muita amorosidade que você é acolhida nesse grupo, né? E não se preocupe, porque você não está em distonia com nada, né? E você pergunta que livro que tem que ler, como que faz para poder, de onde vêm esses conhecimentos? Na verdade, Renata, não vem de lugar nenhum, é algo que está presente, que é patrimônio de todos nós, né? Isso tudo está presente naquilo que nós somos verdadeiramente, né? Então, assim, absolutamente se sinta constrangida ou não adequada, né? Porque não tem isso, né? E não se impressione por esse aspecto de percepção que você teve de enciclopédia ambulante, porque não tem isso, não. Aliás, não tem enciclopedismo nenhum, né? E nós apenas somos igual carteiro, né? Só levamos uma mensagem que não é nossa. É um conhecimento que pertence a todos, que é patrimônio da humanidade, né? Que é, né, vinculado, imantado por esses mestres do amor-sabedoria. Então, não se impressione, não tem nada assim de extraordinário, tudo é muito simples, muito do coração, como diz o Felipe, tá bom? E seja bem-vinda, né? Você é muito amorosamente acolhida por todas. E não se preocupa de ter que acompanhar, de ter que compreender. Nem eu compreendo as coisas que eu falo. Não preocupa, não. Tá bom? isso é que é verdade. Porque a gente está querendo, Renata, sair do efeito manada, onde todo mundo vai para o mesmo lugar. Queridos, agora, mais uma vez, a gente agradece aos mestres que estão aqui sempre nos acompanhando, não homens encarnados só, mas também os seres espirituais, e passamos a palavra para a Claudinha, fechar a partilha de hoje. Claudinha. Boa noite, todos me ouvindo? Sim, Claudinha. Então, rendição, entregar-se, render-se. Entregar-se a quem? Ao Senhor Deus, a energia suprema. Quando nos entregamos, estamos reconhecendo nossa verdadeira natureza. E aí Gaian falou, além do ego, pode-se ver a luz. Passamos a ver o Senhor em tudo e tudo nele. Ele conduz nossas vidas. Isso é rendição.
E vamos para a nossa sintonia navidiana. Eu sou. Eu sou a presença. Eu sou a presença divina da luz. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor. Eu sou a presença divina da luz, que brilha no Sagrado Coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor, edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Até quarta-feira. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a todos, a Claudinha, a Gaiana, a todos os presentes, que tenhamos um bom fim de semana. Aliás, eu já perdi esse negócio de fim de semana, todos os dias são iguais. Ainda nesses rótulos, mas está tudo certo. Um beijo feliz para vocês, durmam em paz.